abra o seu coração e prepare para mais uma mensagem que vai tocar na sua vida. É curioso como a maioria das pessoas diz que quer mudança, mas acorda todos os dias para repetir exatamente a mesma coisa. Você pede algo novo a Deus, mas mantém as mesmas escolhas. Ora por transformação, mas protege os hábitos que te aprisionam. Isso não soa contraditório? Talvez o problema não seja a falta de fé, talvez seja a acomodação disfarçada de rotina. Pense um instante, sua vida tem avançado ou apenas se repetido? Você acorda, olha para o mesmo rosto no espelho, toma o mesmo café, enfrenta os mesmos pensamentos, vive as mesmas frustrações. Volta para casa, assiste às mesmas distrações e dorme com a mesma sensação de vazio. Isso não é apenas rotina, isso é um ciclo. E ciclos, quando não quebrados, viram prisões silenciosas. O mais perigoso não é estar em um lugar difícil, é se acostumar com ele. Porque quando nos acostumamos, paramos de lutar. E quando paramos de lutar, começamos a aceitar menos do que Deus planejou. Talvez você esteja vivendo um normal que nunca foi o propósito de Deus para você. E a pergunta que precisa ecoar hoje é simples, mas confrontadora. Você está vivendo o melhor de Deus ou apenas sobrevivendo? Existem muitos tipos de prisões invisíveis. Algumas são físicas, descuido com o corpo, exaustão constante, falta de disciplina. Outras são emocionais, ansiedade que não vai embora, desânimo que se tornou uma companhia diária, raiva acumulada, mágoas não resolvidas. Há também prisões relacionais, um casamento frio, amizades superficiais, diálogos que nunca evoluem. E talvez a mais perigosa de todas, a prisão espiritual. Quando a oração se torna rara, quando Deus deixa de ser prioridade, quando a fé vira apenas um costume, você ainda acredita em Deus, mas já não conversa com Ele como antes. Já não se sente aquela chama. E aos poucos, sem perceber, você não perdeu a fé, você perdeu a intimidade. A intimidade não se perde de uma vez, ela se desgasta aos poucos. Um dia sem buscar, 2 dias distraído, uma semana ocupado demais, e quando você percebe, já está distante. Mas aqui está algo poderoso. Reconhecer isso não é um fracasso. É o primeiro passo para você recomeçar. O problema não é apenas estar preso, o problema é se conformar. Muitas vezes culpamos as circunstâncias, as pessoas, o trabalho, a família, o passado. E sim, existem dores reais, existem feridas profundas. Mas, enquanto a responsabilidade estiver sempre fora de você, o poder da mudança também estará. Você nunca experimentará a força de Deus vivendo como vítima permanente. Em algum momento, você precisa dizer: eu assumo a responsabilidade pela minha transformação. Se o seu casamento está frio, não espere o outro mudar primeiro. Se sua fé esfriou, não espere um evento extraordinário reacender a sua fé. Se sua vida transforma, Deus não opera sobre desculpas. Ele opera sobre decisões. E a decisão de sair desse ciclo começa quando você para de justificar e começa a agir. Existe uma batalha silenciosa acontecendo. A estagnação espiritual é um terreno fértil para o desânimo, para a dúvida e para o medo. Quando você está espiritualmente parado, tudo ao redor começa a ser afetado. O seu trabalho, o seu humor, a sua identidade. E cadê a sua confiança? A Bíblia nos alerta em 1 Pedro 5,8 para estarmos atentos, porque o inimigo anda ao redor procurando a quem possa devorar. E sabe quando estamos mais vulneráveis? Quando estamos distraídos, cansados espiritualmente, desmotivados. Mas aqui está a verdade que confronta qualquer mentira. Deus nunca se afastou de você. Mesmo quando você não sente,
Ele está presente mesmo quando você duvida, ele continua fiel. O inimigo tenta convencer que Deus não se importa, que suas promessas falharam. Mas Deus não é limitado pelo seu desânimo. Ele não cancela o propósito porque você está cansado. Ele continua trabalhando, mesmo quando você não vê. O apóstolo Paulo declarou em Filipenses 3,10: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Isso não é uma frase religiosa, é um desejo profundo de transformação, porque a verdade é que sozinho você não tem força suficiente para romper certos ciclos. Mas em Cristo você tem acesso a um poder que vai além da sua capacidade humana. Filipenses 4,13 afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo. O que hoje parece impossível pode ser reescrito pela força que vem de Deus. Romanos 12,2 nos chama a atenção a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformadores pela renovação da mente. Isso significa que a mudança começa de dentro para fora. Se os seus pensamentos continuarem negativos, sua vida continuará limitada, mas quando a sua mente é alinhada com a verdade de Deus, sua realidade começa a mudar. Agora a pergunta mais importante: no que você realmente acredita? Você acredita que Deus pode restaurar seu casamento? Curar a sua ansiedade, organizar suas finanças, renovar a sua fé? Ou você apenas repete que acredita, mas no fundo duvida que Ele fará por você? Muitos proclamam a bondade de Deus para os outros, mas hesitam quando a necessidade é pessoal. A fé verdadeira se revela quando a sua vida está contra a parede. Jesus ainda é o mesmo que abriu o mar, o mesmo que curou o cego, o mesmo que ressuscitou mortos. O poder não diminuiu. O que precisa aumentar é a sua decisão de confiar. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus. Não é colocar Deus na lista, é colocá-lo no topo. Porque quando ele não é prioridade, algo sempre ocupa o lugar dele. E toda substituição gera distanciamento. Talvez você esteja esperando o momento perfeito para mudar, mas ele não virá. Eclesiastes ensina que quem observa demais o vento nunca planta. Se você esperar as condições ideais, passará a vida esperando. Hoje é o dia. Agora é o momento. Não amanhã, não quando tudo melhorar, não quando todos concordarem. A mudança começa com uma decisão firme. Eu não vou permanecer nesse lugar. Declara com fé, acredita. Dê o primeiro passo. Mude a sua mente de ambiente, comece a mudar o ambiente já gerando-o em Cristo. Mesmo que pareça pequeno, Deus ainda faz milagres. Deus ainda transforma histórias. Deus ainda quebra ciclos. Você não precisa passar o resto da vida nesse padrão repetitivo que tem viciado a sua vida, congelado os seus sonhos, porque talvez você não esteja enxergando o poder, o real poder de Deus na sua vida. Jesus quer libertar você hoje, mas a porta não se abre apenas com desejo. Ela se abre com decisão, e a decisão está em suas mãos. Você quer continuar preso a esse ciclo, ou você quer chamar o Senhor para a sua vida e começar a gerar em Cristo mudanças importantes que precisam acontecer na sua vida hoje, para que você possa realmente experimentar e desfrutar da vida do Senhor na sua vida. Mas lembre-se, no mundo tereis aflições, e eu venci o mundo. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Eu queria te abençoar com essa declaração: eu não vou permanecer nesse lugar. Fique à vontade, escreva nos comentários, comece a profetizar, comece a entender e a gerar isso na sua vida. Amém? Eu te agradeço por ter ficado conosco até aqui. Vou te pedir para você compartilhar essa mensagem com pessoas que precisam, de alguma forma, entender que os ciclos precisam ser encerrados. Entender que a porta não se abre apenas por um desejo, mas um mover seu, uma decisão sua que precisa acontecer. Muito obrigado.
Aguardo você até o próximo vídeo. Não se esqueça de também continuar no nosso canal, tem outras mensagens e eu te convido a ouvir e assistir com a gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!